Os moradores da Cidade Velha. Eu sempre fui fascinado por lugares abandonados e histórias de terror. Por isso, quando eu soube que havia uma cidade velha no interior do Brasil, que foi desocupada há décadas por causa de um suposto surto de uma doença misteriosa, eu não resisti à tentação de visitá-la. Eu pesquisei na internet sobre a Cidade Velha, mas não encontrei muitas informações. Apenas alguns relatos vagos de que os moradores começaram a apresentar sintomas estranhos, como febre, alucinações, agressividade e canibalismo, e que o governo decidiu isolar e evacuar a área, deixando-a em ruínas. Eu achei que seria uma ótima oportunidade para explorar e documentar um lugar tão intrigante e assustador. Eu preparei a minha Mozilla com alguns equipamentos básicos, como uma câmera, uma lanterna, um celular, um mapa, uma faca e alguns mantimentos, e peguei um ônibus até a cidade mais próxima da Cidade Velha. Eu cheguei à noite e fui recebido por um taxista que me ofereceu uma corrida até a entrada da Cidade Velha. Ele me cobrou um preço absurdo, mas eu aceitei, pois não tinha outra opção. Ele me disse que não entraria na Cidade Velha, pois tinha medo do que poderia encontrar lá. Ele me deixou na beira de uma estrada de terra que levava até um portão enferrujado, com uma placa que dizia perigo área interditada. Eu paguei o taxista, que saiu rapidamente, e me dirigi ao portão. Eu o empurrei com dificuldade e entrei na Cidade Velha. Eu liguei a minha câmera e comecei a gravar a minha aventura. A Cidade Velha era um cenário de horror. As casas e os prédios estavam em péssimo estado, com as janelas quebradas, as portas arrancadas, as paredes pichadas e os móveis destruídos. O lixo e os entulhos se acumulavam nas ruas e o mato crescia por toda parte. O silêncio era perturbador e a escuridão era quase total. Eu só podia ver o que a minha lanterna iluminava. Eu caminhei pela Cidade Velha, procurando por algum sinal de vida ou de morte. Eu esperava encontrar alguns cadáveres ou ossos, mas não vi nada. Parecia que todos os moradores tinham desaparecido sem deixar rastro. Eu me perguntava o que teria acontecido com eles e se a doença misteriosa ainda estava ativa. Eu continuei a minha exploração, entrando em algumas casas e prédios e registrando tudo o que eu via. Eu encontrei alguns objetos pessoais, como roupas, brinquedos, fotos e documentos que me davam uma ideia de como era a vida dos moradores antes do surto. Eu também encontrei alguns indícios de violência, como marcas de sangue, buracos de bala e facadas, e mensagens de socorro escritas nas paredes. Eu sentia um misto de curiosidade e medo, mas também uma certa adrenalina. Eu estava tão absorto na minha investigação que perdi a noção do tempo. Quando eu olhei para o meu celular, vi que já era quase meia-noite. Eu decidi que era hora de voltar e procurar um lugar seguro para passar a noite. Eu planejava retomar a minha exploração
que um uivo. Um riso. Um riso que vinha de vários lugares da cidade velha. Um riso que parecia de vários animais e de vários humanos. Um riso que era uma zombaria e uma ameaça. Eu percebi, então, que eu não estava sozinho na cidade velha. Eu estava cercado por eles. Os moradores da cidade velha. Eles não tinham desaparecido. Eles tinham se transformado. Transformado em criaturas horrendas que misturavam características humanas e animais. Criaturas que tinham sido infectadas pela doença misteriosa e que tinham enlouquecido. Criaturas que tinham desenvolvido um apetite insaciável por carne humana. Eles saíram das sombras e se aproximaram de mim. Eles eram de todos os tamanhos, formas e cores. Alguns tinham pelos, chifres, garras e dentes afiados. Outros tinham escamas, asas, caudas e olhos vermelhos. Todos tinham um aspecto grotesco e um olhar maligno. Eles me cercaram e me olharam com fome. Eles riam e falavam entre si, com uma linguagem que eu não entendia. Eles me insultavam e me provocavam com uma voz que eu não reconhecia. Eles me tratavam como uma presa e se preparavam para o ataque. Eu sabia que eu não tinha chance. Eu sabia que eu ia morrer. Eu sabia que eu tinha cometido um erro. Um erro fatal. Eu liguei a minha câmera e apontei para eles. Eu queria deixar um registro do que eu tinha visto. Eu queria que alguém soubesse a verdade. Eu queria que alguém me vingasse. Eu gritei com toda a minha força. Socorro! Alguém me ajude! Eles estão aqui. Eles estão vivos. Eles são os moradores da cidade velha. E então, eles avançaram sobre mim. E eu não gritei mais. Fim.